Vamos falar sobre a escalação. O técnico Renato Gaúcho repete basicamente o time que venceu a Inter de Milão. A única alteração, René suspenso, deu lugar ao Fuentes. Eu imaginava que o Renato fosse repetir, principalmente pela escalação do Fuentes, que é um lateral muito mais ofensivo do que o René e menos posicional. Então, até para poder dar essa liberdade para o Fuentes, mantém os 3 zagueiros ali com o Freitas fazendo a cobertura. Então, o Fluminense entrou em campo com Fábio, Thiago Silva, Fábio Inácio, Thiago Silva e Freitas, Samuel Xavier, Bernal, Martinelli, Nonato e Fuentes, John Arias e Cano. E como é que foi o primeiro tempo, gente? Olha, confesso a vocês, eu estava com muita dúvida sobre a postura do Al Hilal. O Fluminense eu sabia que viria para fazer um jogo semelhante à da Inter de Milão. Mas e o Al Hilal? Ele partiria para dentro para tentar o gol logo, conseguindo segurar para os contra-ataques? Daria uma segurada? E aqui eu tenho que fazer uma menção ao meu amigo Dedé Moreira, que participou do pré-jogo ontem aqui no canal e disse que esperava um jogo truncado, estudado, não imaginava que o Al Hilal viria para dentro. E foi o que aconteceu. O início do jogo foi muito estudado, os times se respeitaram demais, ninguém se lançou ao ataque. O Al Hilal fazendo uma marcação média-baixa, o Fluminense também. Raramente os dois times faziam essa pressão. Tanto que a primeira chegada foi do Fluminense aos 18, uma bola roubada no nosso ataque. O John Arias lança para o Nonato e ele chuta por cima. O jogo era muito equilibrado. Nitidamente o time saudita mais técnico, né? E o Fluminense com aquela aplicação sem bola que a gente já se acostumou a ver contra os europeus. Até que, aos 39, um jogo muito equilibrado, aquela coisa do jargão, né? Jogo equilibrado, decidido nos detalhes. E foi isso mesmo. O gol do Fluminense sai aos 39, uma rebatida errada do João Cancelo, que é um jogador de alto nível. O Fuentes rola para o Martinelli, e aí o Martinelli ele faz o golaço. Mas muita gente não percebeu o domínio dele. O domínio com o pé esquerdo do Martinelli foi fundamental para que ele tivesse condições e espaço para chutar aquela bola lá no ângulo esquerdo do goleiro, de pé esquerdo. Então ele já domina, apto para fazer o chute, ele acontece um golaço, não tinha pro Bono, para chocolate, bolacha nenhuma iria pegar aquela bola, um golaço do Fluminense. Apesar do equilíbrio, o Fluminense era mais presente do que o Al Hilal no ataque. Isso não quer dizer que o Fluminense criou várias chances, chutou a gol, não. Mas o Fluminense conseguia rondar um pouco mais a área do Al Hilal do que o Al Hilal a nossa. Mas era um jogo equilibrado ainda. Aos 46, a vaca poderia ter ido pro brejo, porque o Koulibaly, aquele que tinha feito um gol de cabeça contra o Manchester City, o cara é alto pra caramba, sozinho dentro da área, depois de um cruzamento. Quando eu vi ele cabeceando, eu falei, meu Deus. Sabe aqueles segundos que você vê a bola chegando na cabeça dele? Gente, acabei dando aquela choradinha de velho, aí o nariz fica daquele jeito. Quando a bola já veio pro Koulibaly, que eu vi ele sozinho, eu falei, pronto. O Fábio vai ter que fazer um milagre. E fez. Uma defesaça no canto esquerdo impedindo o gol do Al Hilal, que poderia ter saído no pênalti, galera. O árbitro marcou um pênalti do Samuel Xavier no Marcos Leonardo, que na hora eu nem vi. Quando passa o replay, eu falei, cara, deve ter aquele trançapé sem querer, e sem querer é falta. De fato, houve o trançapé. Houve o contato. Mas o Samuel não estava nem olhando para a bola. E o Marcos Leonardo, nitidamente, se joga, dobra o joelho, como ele fazia aqui no Santos. E aí o VAR chamou, o árbitro percebeu que foi uma simulação e, de forma correta, cancelou o pênalti. E termina o primeiro tempo 1-0. Maravilhoso. Um jogo muito equilibrado, pouquíssimas chances de gol, muito disputado no meio-campo. O Fluminense com aquele elevadíssimo nível de concentração que nós vimos. E, cara, isso é um desgaste, eu vou falar depois, que vocês não têm ideia. E a história do segundo tempo? O Renato tira o Martinelli e bota o Hércules. Para mim, a gente vai saber na coletiva, o Renato quis preservar o nosso meio-campo, o Martinelli já tinha amarelo.
E ele bota o Hércules. E com 5 minutos os caras empatam. Uma falha geral na marcação de novo, deixaram o Koulibaly livre. Ali o Bernal junto com o Nonato, faltou comunicação dos dois ali para ver quem pegaria o Koulibaly, ninguém pegou. O Bernal ficou meio que com 2 ali. Ele sobe, a bola bate no Marcos Leonardo, um azar nosso, e ele tem tranquilidade para fazer o gol. Segunda vez, né, que o Fluminense erra essa jogada e não deveria, porque se o Renato passou o vídeo do jogo do Al Hilal com o Manchester City, a gente viu o que poderia acontecer. O Fluminense poderia ter feito o desempate 2 vezes com o Cano, né, gente? O Renan Lodge recua mal, o Cano sai na cara do goleiro. Ele tenta driblar, mas falta físico, né? Vocês percebam a dificuldade do Cano para correr. 2 minutos depois, o Arias faz Cano. De novo, o Arias acha um passe onde ele finge que vai chutar. O Cano demora um tempão e é desarmado. Depois disso, galera, o Al Hilal começa a bombardear o Fluminense na jogada aérea. Foi o calcanhar de Aquiles do time hoje. E eu já tava nervoso. A mão gelada pra caramba. Tá frio aqui no Rio. É uma mistura de frio com nervosismo. E a mão fica roxa. O jogo não tava bom pra gente, não. O Renato tira aos 22 o Cano e o Nonato e coloca Everaldo e Lima. Tinha que ter tirado o Cano mesmo, tava mal. O Nonato, talvez a parte física tenha pesado. Quando entra o Lima, eu já fico nervoso. Mas a verdade é que o Fluminense, por isso que eu falo, cara, não dá pra gente analisar o jogo de futebol só com racionalidade, cara. O imponderável tá o tempo todo agindo. Aí vocês podem chamar do que quiser. E aos 24, 2 minutos depois, sai um gol no momento em que o Fluminense... Era o pior momento do Fluminense do jogo. E sai o gol. E sai, claro, não só por ação do imponderável, lógico que não, através do esforço do Hércules. Ele rouba a bola lindamente no nosso campo ofensivo, chuta a bola, explode na defesa, volta para o Samuel que cabeceia. E o Hércules, aí é mérito total dele. Ele faz um movimento que ele fazia muito no Fortaleza de invadir a área. E só sai o gol porque ele faz isso. Não sei se o Martinelli teria essa ação, o próprio Nonato. O Hércules foi corajoso. Ele faz um movimento na diagonal como um atacante e toca muito bonito na saída do goleiro, canto direito do Bonou, 2-1 Fluminense. Gol fundamental para um momento que não era bom. O Fluminense ainda teve uma chance com o Samuel no chute que o Bonou pega. É Bonou ou Bono? Eu nunca sei. E aí, bicho, o Al Hilal foi para cima. Eles contrataram o centroavante, foi contratado para esse jogo, só para esse jogo, né? É um camisa 9, eu esqueci agora o nome dele, tira o Cano, o volante. Então eles passam a jogar basicamente um 3-3-4. O Samuel Xavier sai sentindo, entra o Guga, entra o Caio César também brasileiro, aí mesmo que o 3-3-4 do Al Hilal fica configurado. E aí, quando sai o Bernal, entra o Thiago Santos, é aquela dose, né, de cavalar, hercúlea de tensão. O Thiago Santos, que fez, assim, o árbitro não marcou pênalti porque teve uma falta antes, entrou mal demais novamente, e no final, gente, foi aquela pressão absurda do Al Hilal. Cruzando bola o tempo todo, o Fluminense não estava bem nesse quesito, e o Renato manteve os 3 zagueiros justamente para isso, para evitar essa bola aérea, ou para impedir, e não impediu. O Al Hilal foi para dentro com tudo, toda hora cruzando bola, eu já estava nervoso, e o juiz deu 7 de acréscimo, aí deu mais 2, meu Deus do céu, e o Fábio pegando a bola e tirando. Eu estava vendo aquela bola entrar, mas ao mesmo tempo confiando que não vai rolar, e não rolou para o Al Hilal. Fluminense classificado 2-1. Gente, foi mais um jogo gigante, do ponto de vista tático, de marcação. Vou destacar novamente o Inácio, fez uma grande partida de novo, para variar. O trio de zaga, né, mais uma vez, muito bem. Tiveram dificuldades hoje, lógico. O Inácio não foi tão bem quanto a partida anterior contra a equipe da Inter de Milão, mas jogou muita bola de novo. O Bernal fez para mim uma grande partida de novo. O Martinelli, cara, que está fazendo um Mundial incrível, com muita personalidade, disputando as bolas, corajoso quando tá com a bola. O Arias hoje não teve nos seus melhores dias, mas longe de jogar mal. Ainda criou as principais chances, né? Ele dá a bola para o Cano, que o Cano demora a finalizar. Ele cruza a bola para o Samuel Xavier, dá uma porrada que o goleiro defende. Não foi o melhor jogo do Arias, mas longe de ter ido mal. Então, assim, o Fluminense, ele tá
subvertendo a lógica. Não existe explicação racional para o que está acontecendo. Porque você olha para os 11 iniciais do Fluminense, olha a proposta que o time tem colocado em campo e os jogadores, e você não vê sentido. Porque esse time não era para estar... A parte anímica está ali, mas assim, o Fluminense tem aproveitado tantas oportunidades e tem criado algumas chances, não são várias por partida e nem poderia, mas de uma maneira, para mim, quase que inexplicável. Não por não querer, mas pelas características dos jogadores. Gente, até o Mundial, o que nós falávamos sobre a zaga do Fluminense? Quem é o companheiro do Thiago Silva? Vinha jogando o Freite. Quem é que confiava no Freite? Aí no banco, não, bota o Inácio. Vocês confiavam no Inácio? E o Thiago Santos nem se fala, mas esse aí eles continuam não confiando. O que estão fazendo eles? O que esses caras estão jogando no Mundial, cara? O que explica isso? Será que eles não eram tão ruins assim como a gente imaginava? Ou está acontecendo algo que é uma superação pessoal de cada um? O Nonato, o que é o Nonato, gente? O Nonato parece que nasceu para jogar no Fluminense. O Nonato, ele sai do São Caetano, vai para o Internacional com uma promessa, joga bem algumas partidas, depois vai para o banco, o Fluminense traz ele e joga pra cacete com o Diniz. Aí resolve ir para a Bulgária, meu irmão. O cara deixou o Fluminense titular, causa um transtorno ali naquele momento, vocês lembram? Vai para a Bulgária. Aí não consegue, inicia até bem, depois joga mal. Aí vai para o Santos, vira reserva do reserva, nem joga. No Santos, na Série B, o Nonato não conseguiu jogar no Santos na Série B. O Fluminense traz ele a contragosto de muitos. Eu mesmo falei, olha, eu não acho o Nonato um mau jogador, mas ele vai resolver o quê? Vai resolver nada. E o que o Nonato está jogando, pessoal? E o Martinelli? Bortonelli, marca fofo. Cansei de falar isso aqui. E vocês, ninguém aguenta o Martinelli. O Martinelli não tem proposta. Como é que se explica isso? Estava todo mundo errado? A torcida toda estava vendo outra coisa? São jogadores incompreendidos? Como explicar as atuações de todos esses jogadores que até o começo do Mundial a gente dizia que o Fluminense precisava de quantos reforços aí? 4, 5, 6 para o time titular, não é isso? O René, gente. Quando o Fluminense contratou o René, quem gostou, eu fui o primeiro a criticar. Falei, não é possível que o Fluminense vai trazer um jogador que na boa fase era mediano, na época do Flamengo. Um cara que foi fundamental para a nossa classificação à final da Libertadores, falhando decisivamente, errando passe. O cara sai do Internacional, a torcida deu graças a Deus, teve um otário que pegou o René. Olha o que o René está fazendo no Fluminense. Como explica isso? Renato Gaúcho, outro cara que eu critico muito aqui. Para mim é um treinador que está na média do futebol brasileiro. O que aconteceu para o Renato Gaúcho se transformar no mestre da estratégia? Então, assim, estava todo mundo errado. O René já não é essa porcaria toda, o Renato não é medíocre, o Inácio é um grande zagueiro, o Freite não é tão ruim assim. O que mais, gente? O Bernal a torcida ainda tinha esperança. O Hércules, depois que foi cobrado lá de ter saído, de ter, sei lá, ido para a Night, que dizem que foi uma fake news, o moleque, assim, tá fazendo gol, pô. O Martinelli perseguido por grande parte da torcida. O Arias, sendo o Arias, como sempre. Então, você percebe que tem certas coisas que não tem uma explicação lógica, a não ser a confiança, que é muito no futebol. Jogador confiante se transforma mesmo. A concentração e o foco. Esse time tá querendo pra cacete. E hoje jogou com um time que quis muito também. Muito mais. O Al-Hilal quis muito mais a classificação do que a Inter de Milão. Foi duro pra caramba essa partida. Muito mais difícil do que contra a Inter. E contra a Inter a gente viu que não foi fácil. Então, assim, como é que eu vou chegar aqui para vocês e dar algumas explicações? Não, gente, olha só, todo mundo errou, tá? O René é bom, o Freitas é bom, o Inácio é bom, o Renato é um técnico foda, o Samuel Xavier é um excelente lateral, o Everaldo pode ajudar, o Martinelli é um incompreendido,
o Nonato só joga... Como é que eu vou chegar a isso? Sim, não tem explicação, cara. O que está acontecendo com o Fluminense nesse Mundial são coisas que fazem parte do futebol. Tem um quê de imponderável e também muita doação, muito comprometimento, o nível de concentração que esses caras não têm no Brasil. Esse Fluminense é capaz de ganhar do Chelsea na semifinal e voltar para o Brasil, primeiro jogo, Mirassol, Maracanã, e perde. Vocês têm dúvida disso? Então, cara, assim, foi um jogo, mais um jogo incrível do Fluminense. O terceiro jogo, absurdo. E é típico do Fluminense. Nos jogos mais fáceis ele não foi bem. Ele faz 4 gols no Ulsan e joga mal. Ele empata com o Mamelodi, especulando com empate. E faz um jogo excelente contra o Borussia, maravilhoso diante da Inter, e hoje, contra o europeu asiático, se supera em momentos chaves da partida e consegue a classificação. Cara, então, assim, é muito gratificante, é muito incrível o que está acontecendo com o Fluminense. E que bom que eu vou ter mais, pelo menos mais um jogo, quem sabe sonhando com a final. Agora, meu amigo, está na semifinal. São 2 jogos para ser campeão. O Fluminense precisa repetir 2 jogos como esses 3. Vai conseguir? Eu não sei. Mas eu tenho quase certeza que esses caras vão nos orgulhar de novo. Porque tem sido assim. E se saísse hoje, e vocês me conhecem, cara, eu sou um cara crítico, muitas vezes as pessoas não entendem o meu papel aqui de ser crítico por ver o Fluminense grande e tal. Eu já falei isso com vocês inúmeras vezes. Mas se saísse hoje, perdesse o jogo, jogando o que jogou, eu ia vir aqui elogiar. Pode ter certeza disso. Porque teria perdido para um time que, tecnicamente, no final das contas, é melhor. E assim, o Fluminense tem feito gols, fez gol com Hércules e Martinelli, gente. A gente tem uma dificuldade enorme com o atacante, né? Olha o Cano. Infelizmente, já numa fase bem decadente. O Everaldo, que entra, assim, ajuda até mais o time, né? É um cara que se movimenta. O Everaldo é um atleta ainda, mas muito limitado. E a gente ganha com o gol do Hércules e do Martinelli. No outro jogo foi gol do Hércules. O Cano faz um gol ali que a bola sobra. Então, assim, o Fluminense está jogando no nível físico, tático, técnico também, muito acima do que a gente esperava, do que a gente viu. Como é que explica isso? Me desculpe, gente. A gente tem que ter humildade aqui. Não tem explicação. A gente vai tentar querer explicar por A mais B, aí vai pegar o campinho, vai mostrar, olha aqui, ó, taticamente. Não tem explicação. Não tem uma explicação lógica para a fase que esses caras todos, que a gente tanto criticava antes de começar o Mundial, terem se transformado em guerreiros dentro de campo, jogadores que eu tenho até medo. Depois desse Mundial que o Fluminense está fazendo, de chegar agora na janela que vai abrir, e é a principal janela europeia, e chover a proposta. O Martinelli, que nunca recebeu nada, começa a receber a proposta do futebol italiano. O Al Hilal, aí, o dono deles, que tem, sei lá, uma fortuna de $1 trilhão, chega aqui e oferece um caminhão de dinheiro para o Arias. O Nonato, assim, porque esses caras estão jogando acima do que eles rendiam até começar esse Mundial. É um Mundial, parece que esse Mundial foi feito para o Fluminense. E, gente, se acontecer, o impossível já não existe mais, né? Mas se aconteceu ainda improvável o título mundial do Fluminense, eu não tenho isso aqui, assim, eu falo com a maior tranquilidade possível. Vai ser o maior título da história de um clube sul-americano. Aliás, vai ser o maior título da história de um clube não europeu.